Então, estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje, terceira série, 10 de dezembro. O ano já vai embora, graças a Deus, vai com Deus. E a gente terminando aí os nossos conteúdos para o Enem. Na nossa apostila 2C, lá atrás agora, só para dar uma revisada nisso aí, porque o ano passado, na segunda série, vocês aprenderam com muita propriedade, fizeram bastante exercício. Mas para a gente só dar uma sapecada aqui agora, os determinantes, o determinante nada mais é do que um número que vai representar a nossa matriz. Então, aqui eu tenho uma matriz, qual a ordem dessa matriz? Digita aí para mim. Que ordem ela tem? Quanto por quanto? Nada? Ninguém? Alô? É a chuva, travou aí, 22, 2 por 2, Luiz, muito bem. 2 linhas e 2 colunas. O nome dela é o quê? Mas com que o A? O nome dela é Siqueira, muito bem também. Quadrada, Bruninha. Então, é uma matriz quadrada. Essa matriz quadrada vai me render uma notação de determinante, como aqui está aí na sua aonde eu vou ter a primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna. É uma matriz quadrada. Essa matriz quadrada, quando você vai calcular o determinante dela, o seu cálculo vai ser de acordo com o número de linhas e colunas. Então, por exemplo, o determinante de primeira ordem. Determinante de primeira ordem quando você só tem uma linha e uma coluna. Só se calcula determinante de matrizes quadradas. Quando você tem uma matriz que ela é de outro tipo, você vai usar outras regras. Só que são regras que não são aplicadas no Enem, então a gente nem comenta o fator, se vai teorema de Laplace, isso aí é para quem vai fazer discursiva na Unicamp quando tiver, né? Que nem na Unicamp esse ano vai ter. O ano que vem. A matriz, o determinante de primeira ordem, você tem uma linha e uma coluna, e o resultado dele vai ser o próprio elemento, ou seja, o próprio número dessa matriz. Transforma para barras, mas no caso desse aqui, já bota direto o valor do determinante. A mesma coisa aqui nesse exemplo, determinante dessa matriz A vai ser igual a 5, porque só tem esse elemento na matriz. Lembra disso? Digita aí para mim. Lembra disso? Ninguém? Pelo amor, hein? Determinante de segunda ordem. Na segunda ordem, nós vamos ter 2 linhas e 2 colunas. Como que eu vou resolver isso agora? Multiplica o que pelo que? Digita aí. Diagonal principal menos quem? Diagonal secundária. Então, no isso aí, Aninha, certinho, Naninha. No determinante de segunda ordem, diagonal principal menos a secundária. Vou multiplicar os elementos da diagonal principal, como está aí na sua apostila na página 2. Ou seja, diagonal principal, A1, A2, 2. Secundária, A1, 2, A2, 1. Nesta matriz aqui que o meu mouse está passando por cima, deixa eu ver aqui, porque tem se deixar disposição, a disposição não fala, então vamos dar nome aqui às crianças. Rafael Dias, fala para mim quais são os elementos, tá vendo meu mouse aqui, Rafa? Sim ou não? Quais elementos da diagonal principal? Quem vezes quem? Rafael Dias. Isso dá quanto, Rovena? Rovena, quanto que dá? Yasmin, quanto que dá? Perroute, dá quanto? Vou começar a anotar, tirar ponto e refazer minhas médias, hein? Estão dormindo? Diagonal principal. Fala, Bru. Quanto que dá? Isso, Bruninha, certinho. 12. 3 vezes 4, 12, certinho.
Ah, tá. Então responde no privado, ai. Não tem problema nenhum. 3 vezes 4, 12. Elementos da diagonal secundária. Quais são os elementos da diagonal secundária? 1 e 3, Rafa Dias, certinho. 1 e 3, que vai dar 3 vezes 1, 3, certo? Ai, desculpa, Rafael, eu tava lá é aqui, ó, 2 e 1. Isso mesmo. Tá certo, Rafa. Isso mesmo. Tem problema não. Mas eu entendi o que você falou. Então ficou 3 vezes 4, 12 menos, por que menos? Porque é a diagonal principal menos a secundária. 12 menos 2 dá quanto? 10. Já tem um spoiler da apostila aí. Preciso ficar esperando só amanhã para sair esse 10 aí nesse chat. A mesma coisa nessa de baixo, só que aqui eu tenho que prestar atenção, igual vocês vão ter que prestar atenção daqui a pouco no exercício que eu vou mandar fazer, porque diagonal principal menos a secundária, mas a secundária tem um elemento negativo aqui, ó. Então, na hora que eu for multiplicar os sinais de menos, Luizinho, o que vai acontecer aqui? Multipliquei o sinal de menos. Vai dar o quê? Positivo, muito bem, vai ficar positivo. Isso aí, Bruninha, foi mais esperta que Luísa, hein, Bruna? Ai, ai. Determinante de terceira ordem, inflamando os ânimos. No determinante de terceira ordem, aí já muda tudo, porque a gente tem que usar a regra de Sarros. O que esse camarada fala? Ele diz que se a gente for pegar a diagonal principal menos a secundária, eu mostrei o ano passado no quadro para vocês. Você não consegue pegar todos os elementos. Então, o que a gente faz para pegar todos os elementos? Digita aí, o que a gente faz para resolver o terceira ordem? Repete quem? Perrote, repete quem? Paulo César, Milena, Marquinhos. Ah, Ítalo, excelente, Ítalo, as duas primeiras colunas. Nós vamos repetir as duas primeiras colunas. E aí sim nós vamos fazer a multiplicação das 3 diagonais principais menos aparentes, multiplicação das 3 diagonais secundárias. Isso mesmo. Certinho, Bruninha? Aí depois você vê o valor que deu e esse é o valor do determinante. Ok? Dúvidas? Então, ó, primeira ordem é só o número, segunda ordem, principal menos secundária, faz a conta, terceira ordem, repete as duas primeiras colunas e faz as contas, certinho? José, você está prestando atenção? José, ótimo, José, beleza, querido, isso aí. Fez a matrícula, José, vai fazer? Optou por qual? Digita no privado aí para mim. Só um parênteses aqui para... Ah, beleza, tá bom, José. Voltando então. O teorema de Laplace, ele vai ensinar alguns elementos para você calcular o cofator, separado, direitinho. Como o Enem não cobra isso, o ano passado vocês já viram alguma coisinha relativa a isso, nós vamos passar batido para o exercício, para praticar, porque matemática não adianta ficar falando. Não é uma leitura, é uma escrita. Esse exercício aqui, eu quero que o Yarlisson me explique como fazer. Ideias, Yarlisson. Marcando sobre uma reta os pontos correspondentes às raízes dessa equação. Que equação? A equação determinante de isso aqui igual a 3. Obtém-se um segmento cujo comprimento mede. Para eu calcular o comprimento, Heitor, o que eu tenho que fazer? Bruninho, o que eu tenho que fazer? Estou operando. Heitor. Fala, Anne. Você vai fazer a regra de determinante quadrada. Aí você vai multiplicar a primária, que é x vezes x. Principal, e vai diminuir x vezes 2 e vai igualar a 3. Aí vai ficar uma equação de segundo grau e você vai resolver e achar x, que vai dar o valor. Certíssimo que a Aninha falou, exatamente isso. Principal menos secundário vai dar uma equação. Quem que é o segmento? É a equação x. É ele que você vai resolver. Então, sapeca aí todo mundo e me fala no priva o valor desse x. Vou até pausar a gravação enquanto vocês fazem
Vamos lá, Aninha, pode abrir se quiser e explicar número 1 para quem não fez, fazer agora. Na 1, eu fiz a fórmula de determinante, né? Para achar a equação, fiz x vezes x menos 2 vezes x igual a 3, que deu x ao quadrado menos 2x menos x igual a 0. Eu apliquei delta e o delta deu 16. Aí depois eu apliquei x, um x deu 3 e o x das linhas deu x menos 1. Aí eu optei por usar o 3 porque a equação estava pedindo o comprimento, então não tinha como ser negativo. E, Aninha, e no início tinha dado 4 por quê? Eu tinha feito por soma e produto, não sei se eu errei ou dá para fazer por soma e produto, mas tinha dado 4 e menos 1. O soma em produto? A soma Sim, é menos 2 sobre 1 e o produto é C sobre A. Menos B sobre A e C sobre A. Dois números que multiplicando dá... Mas dois números que multiplicando dá menos 3, não? é verdade, eu que errei mesmo. Mas eu só te falei para você poder não errar, tá? Mas é assim que a gente... Uhum. Aninha, certinho, e muito obrigada, tá? Por sua participação sempre. Olha só, para quem tá boa, Nada. o x ao quadrado, eu coloquei o 2 embaixo, porque eu não sei levar aí nesse programinha aí. Então, como a Ananinha falou, o delta dela deu delta, eu também não sei aqui, deu 16. Se o delta deu 16, você vai ter um x' igual a 3 e o x duas linhas igual a menos 1. Quem chegou nessa resposta aí fez tudo certinho, bonitinho. Tá certinho sua conta. E é o que eu falei tava falando com o Luizinho. Como eu preciso de o valor do segmento, que é o valor de x, eu tenho que ver qual deles serve, se os dois servem ou somente um. Nesse caso aqui, só o positivo. Ok? Perrault fez. Rovena fez. Rafael Dias. Beleza, Paulinho. Já agora eu vi ali que você escreveu. Ok, Rovena. Marquinhos fez, né? Já anotei seu nome aqui. Então, passamos para número 2. Tony já me sinalizou que ela tem dúvida. Mas vamos lá para a gente trocar ideia aí na 2. Considere as matrizes. Eu tenho duas matrizes. Ó, presta atenção, hein? A matriz A e a matriz B. Se A é igual a igualdade de matriz, vimos no passado, igualdade de matriz. Se A é igual a transposta de B, o que é transposta? Você pega a matriz e aonde tem linha vira o quê? Digita aí. Coluna, José. Isso mesmo. Certinho, Siqueira. Então, a minha linha 4Z, que é só da B que está falando que é transposta. Então, você só vai mexer com a P. A minha linha 4Z vai virar coluna 4Z. A minha linha Y menos X vai virar coluna Y menos X. Depois que eu fizer isso, eu vou igualar as duas matrizes e fazer as contas para achar o valor de X, Y e Z. Isso que eu tenho que fazer. Então, iguala as duas, ou seja, A com a transposta de B, iguala cada elemento para você achar os valores. Lembrando que x ao quadrado é igual a 4, ela vai estar de cabeça para baixo. Então, na hora que você fizer aí, você tem que, ó, esse daqui vai virar 4z. Então, x ao quadrado é igual a 4. Mas x ao quadrado, na hora que você tira da raiz, vai ficar mais 2 e menos 2. Tem que se ligar nisso. Tranquilo? Depois que eu fizer tudo isso, eu venho aqui na matriz original, que é o determinante dela, e vou substituir os valores que eu achei, x, y e z, e calcular o determinante dela. Tranquilo? Então, sapeca aí. Vou pausar de novo. Então, na hora que você faz todas essas considerações e os cálculos, você vai achar x igual a mais ou menos 2. Só que
Só o menos 2 que vai servir, igual o Siqueira falou lá atrás, na hora de encaixar aqui, ó, a matriz B, que tem um menos x. Na hora de você fazer a conta, na hora desse menos x, você vai ver que o 2 não vai servir. Por isso que o x fica menos 2. O y igual a 0. Na hora das contas, você igualou aqui, deu direitinho. E o z igual a 2. Fiz o determinante. O determinante vai dar menos 14, menos a parênteses, menos 14. Confere aí. Eu sou meio ruimzinha de conta, hein? Olha aí, se deu isso no seu, suas contas. Sim ou não? E na hora de fazer essa conta do menos 14 mais 14, zereta na caderneta, 0. Tudo bem? O que o problema pede? O determinante da matriz. Então, sapecou e é isso aí. Fazer a 3.1 e a 3.4 da página 7. Anota aí. 3.1, 3.4. Certinho? Alguma dúvida? Digita aí quem conseguiu chegar nesse determinante para mim, só para eu sinalizar aqui. Siqueira, ok. Yarmison, Heitor, só. Paulinho, Aninha que já saiu, Marquinhos que já saiu, já foi liberado. Heitor, aham, isso aí, Heitor. Tá certo. Heitor, na dúvida, você faz em cima e vê se dá na matriz original. Beleza, galera. Até daqui a pouquinho, então. Um cafezinho rápido aí pra gente ir para altas aulas. Beleza. Depois dá um recado pro povo aí da semana que vem.